Bem, pessoal, nesta noite nós vamos tratar do assunto os atributos de Deus. É engraçado porque essa é uma temática que, quando o aspirante ao ministério da palavra dentro da Igreja Batista, ele passa pelo concílio, quase sempre. A gente, talvez pelo nervosismo, quando pergunta ao aspirante sobre os atributos de Deus comunicáveis e os atributos de Deus incomunicáveis, a gente costuma ter um embaralhamento ali dos atributos, da questão do caráter de Deus. É um tema muito importante que vale a pena a gente estudar para entender um pouco a respeito de Deus. Definição de Deus é óbvio, né? A gente começa já por Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus não pode ser definido por uma palavra ou por uma frase. Portanto, é necessário que tentemos, mesmo que de forma limitada, descrever as qualidades de Deus ou seus atributos. Então, entenda, eu estava até agora há pouco aqui comentando no off com o pastor Áureo sobre as formigas. E a gente até descobriu aqui que uma formiga carrega 100 vezes o seu peso. E a Bíblia fala de alguns desses atributos da formiga. Bem, é exatamente isso. Imagine você, que está aqui me assistindo nessa aula, tentando explicar um teorema de Pitágoras para uma formiga. Tentando colocar a formiga diante de uma lousa e fazendo conta para aquela formiga entender. É exatamente essa condição que nós estamos quando estamos na tentativa de compreender a magnitude de quem é Deus. Só que o fato é que nessa analogia minha, nós é que somos as formigas. Nós aqui é que somos as pequenas formiguinhas tentando entender a magnitude de Deus. Quando o profeta Oséias nos orienta a prosseguir na tentativa de conhecer a Deus, é justamente por isso, pela magnitude dele. Eu acredito que na eternidade nós passaremos todo esse tempo conhecendo esse Deus. Quanto tempo isso vai demorar? A eternidade, porque Deus é imensurável. Não dá para a gente mensurar Deus com palavras humanas, com a mente humana. Deus é muito maior do que tudo aquilo que a gente imagina ou pensa. Bom, aqui eu falo de atributos naturais e morais de Deus. De modo apenas didático, os atributos naturais de Deus envolvem a sua essência, eternidade, imutabilidade, e os atributos morais, sua vontade, santidade e justiça. Aí eu coloquei aqui duas chinesinhas conversando, e claro que uma tem um atributo da outra. O que eu quero dizer aqui, que os atributos naturais de Deus, o que é natural para Deus, para nós é sobrenatural, é inimaginável. A Bíblia fala que é um atributo dele, é natural dele, Deus. Não significa que para nós seja natural, tá? Então, a sua eternidade, a sua imutabilidade, a sua imortalidade. Então, são atributos que fazem parte de quem ele é, de quem ele realmente é revelado na palavra como Deus Todo-Poderoso, porque ele tem essas qualidades que são inimagináveis para a nossa cabeça. Nós vamos falar depois da santidade, da justiça como atributos, e também vamos compartilhar do que são atributos comunicáveis e incomunicáveis. Mesmo nos atributos comunicáveis, você vai perceber que nós, quando recebemos a comunicação desse atributo, é apenas uma pequena raspa do que é realmente. Deus é santo, você pode ser santo, mas não na mesma magnitude, tá bom? E aí a definição. Então, atributos comunicáveis, por sua vez, foram impressos na humanidade na criação. São a inteligência, a vontade, a moralidade, entre outros. Estes atributos que eu estou mostrando para você aí na tela, alguns deles comunicáveis,
é o que faz de mim e de você seres que sobressaem aos animais, tá certo? Porque nós pensamos, como dizia Descartes, né? Penso, logo existo. Então, nós estamos acima dos animais porque conseguimos conjecturar, refletir, fazer perguntas complexas, como por que eu existo? Para que eu estou aqui? Qual é a finalidade da minha vida? A gente só tem essa capacidade porque Deus deu a cada um de nós tais atributos comunicáveis. E temos também os atributos incomunicáveis. São aqueles exclusivos de Deus, como a eternidade, a onipotência e etc. Apenas ele tem essas qualidades. E elas não foram transmitidas, comunicadas a nenhum ser criado. Deus não compartilhou tais atributos com o homem. E nem outro ser, nem anjo, nem ninguém. Até agora, recentemente, eu fiz um vídeo refutando alguém que falou sobre Lúcifer, dizendo que o diabo não é Lúcifer, etc e tal, e ele, na conjectura dele, e é bem verdade, porque anjo de luz é uma coisa e Satanás é outra, embora eu entenda biblicamente que Satanás foi realmente um anjo de luz, ele era um querubim. Mas nessa tentativa desse teólogo, na explicação, ele diz que, então, o diabo que nós acreditamos tradicionalmente não existe, porque o diabo verdadeiro sempre existiu. Ora, se o diabo sempre existiu, logo ele é uma criatura divina do mesmo nível do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele coloca uma autoexistência na pessoa de Satanás, aí ele está transformando o diabo num Deus. Infelizmente, olha os absurdos que nós temos por aí. Então, veja a importância de entender um atributo incomunicável. A eternidade, ou até mesmo existir antes dela, somente Deus. Nenhuma outra criatura. E aqui, gente, eu abro o ponto para uma polêmica interessante, porque as testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem de Jesus que ele foi criado pelo Pai. Então, ele foi criado em um determinado momento, e através dele, Deus Pai criou todas as coisas. Para elas, testemunhas de Jeová, eles entendem que o Senhor Jesus é um Deus, mas um Deus inferior. Aí vem o credo apostólico, até o credo de Atanásio. E se você ler o credo, tem lá no site do cacp.app.br. Está lá uma página só de credos. Use o procurar dentro do site que aparece. E aí, quando você vai ler o credo apostólico, ele fala que Jesus não foi criado. Coisa linda, tá certinho. Mas foi gerado na eternidade. Gerado. Então, em algum momento, Jesus passou a existir fora da eternidade. Espera aí. Independente da filosofia usada na argumentação, se Jesus foi gerado em algum momento, ele, então, não é Deus eterno, ou sempiterno. Ele é inferior ao Pai, o que a Bíblia diz que não é. Aí entra a complicação. Veja, quando a Bíblia fala que Jesus foi gerado, lá em Salmo 2, verso 7, lá em Hebreus 1, 5 e 6, versos 5 e 6, ali o gerado é coroado. O Salmo 2, por exemplo, quando fala hoje te gerei, na verdade é hoje te coroei. É quando um rei nomeia outro rei no seu lugar, ele fala, tu és meu filho, hoje te gerei. É no sentido de colocar alguém do mesmo nível no trono. Exemplo, um candidato faz o seu sucessor. Logo, esse candidato A, que gerou o candidato B, ele gerou esse candidato. Então é filho dele, é cria dele, a gente fala. É exatamente assim que diz os Salmos, e é exatamente assim
que quer dizer Hebreus 1:5. É a única vez que fala da geração do verbo. Em nenhum outro texto é dito de geração no sentido biológico, a não ser no útero de Maria, que fala que Jesus foi gerado, mas ali não é o eterno Deus, ali é o corpo de Jesus, que seria o invólucro, né? Que receberia o Espírito de Cristo para estar encarnado entre nós. Nesse momento, então, o corpo de Jesus foi gerado. Somente aí. Nada mais as Escrituras falam. Então, quando eu invento que Jesus foi gerado em algum momento na eternidade ou fora dela, eu estou diminuindo o próprio Cristo. E aqui, gente, veja, eu só estou colocando essa analogia para você que está me assistindo entender a importância de compreender os atributos incomunicáveis de Deus e comunicáveis. Porque se você entende que Deus, ele nunca passou a existir, porque ele sempre existiu como Deus, logo, você não pode dizer que Jesus foi gerado em algum momento, ainda que seja fora da eternidade ou fora do tempo. Seria uma heresia. Heresia ariana. É bem problemático. Então vamos lá agora, eu vou passar primeiro alguns atributos comunicáveis. E aí você acompanha comigo aí um PowerPoint. Amor. A Bíblia declara que Deus é amor, 1 João 4:8. Em relação ao homem, esse amor se revela no fato de Deus se permitir amar os pecadores. Isso é graça. Efésios 2, de 4-8. O amor foi derramado no coração do homem, Romanos 5:5. E quando Deus corrige, demonstra amor pelos seus filhos, Hebreus 12, 6 e 7. Então, o amor é um dos atributos comunicáveis de Deus. Nós amamos. Nós amamos. Só o ser humano tem essa capacidade de amar. E esse amor foi nos transmitido através de Deus. Deus é que nos ensina a amar. Agora, é claro, preste atenção nisso, Elias, Thelma e Irson. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Apesar de nós amarmos, nós jamais vamos amar como Deus ama. Porque Deus não só ama, ele é o amor. Então veja, nós recebemos esse atributo comunicável de Deus, o amor. Apesar de eu amar, e eu me dedicar às pessoas, e eu amar meu próximo, não só as pessoas da minha família, mas amar o ser humano, apesar de eu ter essa graça de ter esse sentimento, esse amor que eu sinto não se compara ao amor que Deus sente. Então, ele comunicou o amor para nós, mas ainda assim, nós somos limitados em comparação ao tanto que Deus ama. Outro atributo comunicável, a justiça. A justiça está ligada à lei, à moralidade e à retidão. Deus é reto em relação a si mesmo e em relação à criação. A Bíblia muito enaltece a justiça de Deus. Está aí vários versículos. Romanos 6,18 está escrito: e, libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Nós aqui, como brasileiros, amamos a justiça. Por que nós amamos a justiça? Porque nós gostamos do que é reto. Porque nós nos deleitamos com o que é justo. Porque Deus está no nosso coração. Isso foi dos atributos comunicáveis que Deus deu aos homens. Por isso que a gente se alegra com a justiça. Outro atributo comunicável, a santidade. Significa que Deus é separado de tudo que é indigno ou impuro e que, ao mesmo tempo, é completamente puro e distinto de todos os outros. A santidade foi muito enfatizada por Deus no tempo do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A santidade é uma qualidade marcante de Deus. A santidade de Deus torna necessário o afastamento entre eles e os pecadores, a menos que sejam feitos santos por intermédio
dos méritos de Cristo. A santidade divina deve fazer o cristão ser sensível ao pecado. A santidade dele, de Deus, o torna padrão para a nossa vida e conduta. E está aí os textos bíblicos da palavra. Então, o que é santo? O santo é separado. Nós, como igreja de Jesus, devemos ser santos. As nossas atitudes, as nossas ações devem ser puras e de acordo com a palavra de Deus, porque nós somos um povo separado. Agora, é claro, a nossa santidade, ela é imputada pela misericórdia de Cristo. Então, nós somos santos? Somos. Paulo, quando escrevia a qualquer uma das igrejas, Paulo dizia aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto. E olha que o pessoal de Corinto lá pecava, que era uma barbaridade. Mas Paulo chamava eles de santos. Por quê? Porque a igreja é separada. Apesar daquela igreja de Corinto ser problemática, eles ainda assim eram servos de Deus e pela santidade de Cristo eles eram santificados. E a nossa vida aqui nessa terra é uma constante santificação, mas a santidade é um atributo comunicável de Deus. Depois nós temos a verdade. Quer dizer que Deus é coerente consigo mesmo, que ele é tudo o que deveria ser, que ele se revelou como realmente é e que sua revelação é totalmente confiável. Deus é o único Deus verdadeiro, João 17:3. Portanto, não pode mentir, Tito 1:2. E é sempre confiável. Deus não pode fazer nada que contradiga sua própria natureza. E não é possível que quebre sua palavra ou que não cumpra suas promessas. 2 Timóteo 2:13. E aqui é a verdade, de novo, comunicada a nós. Mas veja que Deus não só gosta da verdade, pratica a verdade, defende a verdade, não. Lá em João 14:6, fala o quê? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o próprio Deus é a verdade. João 8:32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, uma lista rápida aqui dos atributos que são incomunicáveis. E aqui, gente, é que mora o quê da questão. Lembra que eu falei? Se nós cremos numa trindade, as três pessoas, porque o que diz o próprio credo? Nós temos uma divindade e dentro da divindade, o que nós temos? Três pessoas distintas. Nós não misturamos as pessoas nem as confundimos. Entende isso? Uma divindade, dentro da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não misturamos as pessoas, nem as dividimos. Não são três deuses. É um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui é a importância de entender o atributo. Porque onipotência é uma característica incomunicável de um único ser que é Deus. Deus pode fazer qualquer coisa compatível com a sua própria natureza. Mesmo podendo tudo, o que ele escolhe fazer ou não, tem motivos que só ele conhece. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a onipotência de Deus. Aí tem vários textos que eu citei aí para vocês. Agora, preste atenção a uma coisa. O texto do meu PowerPoint fala que Deus pode fazer tudo. Tudo dentro do seu caráter, da sua personalidade. Exemplo, uma coisa que Deus não pode fazer de jeito nenhum. Deus não pode pecar. Deus não pode pecar. Deus não pode mentir. Está entendendo? Então, existem algumas coisas que Deus não pode fazer. Tem um filósofo francês, ele propôs Sartre, o seguinte... não, Sartre não. Sartre, não. É o Sartre, Jean-Paul Sartre. Ok. Obrigado, pastor Áureo. Jean-Paul Sartre, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer a seguinte proposta. Se Deus é todo-poderoso e onipotente e etc., ele pode fazer uma pedra que ninguém pode carregá-la. Mas, ao mesmo tempo, quando ele não poder carregá-la, ele não é onipotente. Então,
Olha o teorema do Sartre. Ele diz que se Deus é todo-poderoso, ele tem o poder para fazer uma pedra que ninguém pode carregar, inclusive ele. Mas quando ele fizer isso, ele não carregando a pedra, ele para de ser todo-poderoso ou onipotente. Então, o que acontece? O teorema dele está fundamentado num falso silogismo. Porque Deus não pode fazer essa pedra. Essa pedra nunca vai existir. Não feita por Deus. Por quê? Porque ele não tem como fazer isso. Porque vai contra os seus atributos, a sua natureza. Onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. O texto clássico sobre a onipresença de Deus é o Salmo 139. A onipresença não é o mesmo que panteísmo, que iguala o universo a Deus. Há distinção entre Deus e a criação, apesar de sua presença estar em toda parte. Ele não se torna difuso ou transposto pelo universo. Então, Deus não é o universo. Deus está em toda parte, mas Deus não é o universo. Deus sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Isso significa onipresença. E aqui, gente, só abrindo um parêntese, as palavras onipotente, onipresente, onisciente, que é a próxima que nós vamos ver, elas não estão na Bíblia. Não nos originais do hebraico ou do grego, porque elas são palavras criadas a posteriori, ou seja, o que existe é que ele está em todos os lugares. Quem está em todos os lugares? Quem é onipresente. Essa palavra onipresente foi uma criação da língua mais para frente. É um neologismo que foi criado para falar daquele ser que está presente em todo lugar. E essa palavra, se você pegar no dicionário Aurélio, vai estar dizendo que só existe um ser que é onipresente, onipotente, onisciente, que é o próprio Deus. Onisciência. Deus sabe de todas as coisas de modo pleno, sem esforço algum. Não há coisas ou assuntos que ele não conheça melhor que outros. Ele conhece tudo igualmente bem. Deus nunca tem dúvidas, nem busca respostas, a não ser quando, de modo didático, inquire os homens para o próprio bem deles. É o método socrático. As Escrituras enaltecem o conhecimento ilimitado de Deus. Salmo 139 e o Salmo 147. O fato de sabermos sobre a onisciência de Deus deve nos trazer segurança e conforto e serenidade, porque Deus sabe de todas as coisas. E aqui, irmãos, é importante entendermos que o fato de Deus saber todas as coisas não quer dizer que ele não te permite tomar decisões livres. Já já eu vou entrar num outro atributo para nós discutirmos isso, tá bom? Mas Deus sabe de todas as coisas. Tem um pastor aí em São Paulo que ele negou a onisciência de Deus. Esse pastor se chama Ricardo Gondim. Ele diz que Deus supõe o fim de todas as coisas, mas Deus não sabe de todas as coisas. Isso é gravíssimo. Soberania. E aqui eu vou ter que parar um pouquinho já para conversar com vocês, porque esse aqui é um atributo que envolve a cosmovisão calvinista e arminiana. Soberania significa, em primeiro lugar, que Deus é o ser supremo do universo e, em segundo lugar, que ele é o poder supremo do universo. Deus exerce o poder total sobre todas as coisas. Mesmo que possa escolher deixar que tudo aconteça seguindo as leis naturais que ele mesmo estabeleceu. A Bíblia revela que Deus tem um plano abrangente, Efésios 1:11, que tudo está sob o seu controle, Salmo 135:6. Mesmo o mal, ainda que o Senhor não se envolva com ele, Provérbios 16:4, e que seu principal objetivo é o louvor da sua glória, Efésios 1:14. E aqui, pessoal, ser soberano não é a mesma coisa que obrigar as pessoas a fazerem tudo do jeito que ele quer. Por exemplo, o nosso presidente hoje ainda é
o presidente Bolsonaro. O fato dele ser o presidente da República faz dele o soberano do Brasil. Agora, apesar dele ser o soberano do Brasil, ele não pode determinar se eu vou ou não passar um semáforo vermelho. O que ele pode fazer é instituir uma lei para que eu seja multado caso eu passe o semáforo vermelho. Mas quando eu passo o semáforo vermelho, eu não estou tirando a soberania do presidente da República. Ele continua sendo o soberano em chefe, o soberano da nação. Ele foi eleito para isso. Logo, nós temos aí uma soberania, mas sem um domínio absoluto sobre a vida das pessoas. Algo similar acontece com relação à soberania divina. Deus tem um plano perfeito, mas tem as suas permissões. Ele permite algumas coisas. Obviamente que o homem só existe porque Deus permitiu que nós existíssemos. Se Deus não permitisse ser retrucado, ser contrariado, a Bíblia diz que eles contrariaram o soberano de Israel. Não sei se é o Salmo 70 ou 74, mas fala assim o texto bíblico. Então, o próprio Deus é que está permitindo-se ser contrariado. Mateus 23, 37, Jesus Cristo fala: ó Jerusalém, Jerusalém, como eu queria juntar-vos como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, veja, Deus queria algo para Israel que não quis. Não quer dizer que o plano soberano de Deus para Israel foi frustrado. Na hora certa vai acontecer. Mas Deus faz as coisas acontecerem sem burlar ou sem violentar o nosso livre-arbítrio. Tá bom? Então, mas é uma qualidade dele, ser soberano, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Nada foge do seu controle. Conclusão: compreender a Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar o Oceano Atlântico numa xícara. Mas ele se tem revelado a si mesmo o suficiente para esgotar a nossa capacidade no caso de conjecturar a respeito dele. Tá bom, gente? Essa questão da soberania, ela é muito interessante por vários aspectos, né? A gente não, você nunca consegue, a gente falou já lá nas 3 primeiras aulas, falando das características de Deus, é impossível para o homem, e aí eu entendo aquilo que Elias tinha falado, que Deus ele se revela de maneira que a gente possa entender, é isso. E ainda tem aqueles pontos que a gente não consegue entender, e quando acha que está entendendo, está brigando com o outro, e daí surgem as dissensões, surgem as heresias, como o pastor João já colocou.